Olá, eu sou Bianca Souza Guiar, fisioterapeuta paliativista, especialista em oncologia pela ABFO e COFITO e membro da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do CREFITO 2. Hoje eu vim falar sobre reabilitação paliativa. A reabilitação paliativa tem como objetivo o controle de sintomas, gerando qualidade de vida tanto para o paciente quanto para a família durante todo o processo do adoecimento deste paciente. Tem como benefícios a melhora da manutenção do status funcional, alívio da dor e outros sintomas como dor, dispneia, edema, linfedema, né? Cada paciente vai ter sua individualidade e a gente vai ajustar o plano de cuidado pensando em cada sintoma específico, né? Vai melhorar, consequentemente, a qualidade de vida, né? Tanto do paciente quanto dos seus familiares, e o paciente e os familiares vão ser sempre orientados como facilitar, como manejar esses sintomas e como facilitar o dia a dia através de técnicas, tanto em casa quanto em instituições. Se o paciente estiver institucionalizado ou não, vai haver uma orientação para que esse paciente e sua família tenham um controle, junto da equipe, o controle do manejo desses sintomas. Com isso, a gente vai alcançar um cuidado individual, né, e integral. A atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional dentro da equipe multiprofissional em cuidados paliativos vai ser um componente fundamental para o controle do declínio funcional, controle dos sintomas desagradáveis, quaisquer que sejam, né, e orientação desse paciente e dessa família, trazendo mais autonomia e mais qualidade de vida para o dia a dia dessa unidade de cuidados. A avaliação dos cuidados paliativos vai ser parte fundamental e base para a elaboração do plano de cuidados. E a gente tem algumas escalas específicas e gerais. A gente pode usar MIF, pode usar Karnofsky, que é KPS, PPS, ECOG-G, entre outras escalas, sempre pensando em prognosticar esse paciente, em pensar em que momento, em que fase da doença ele está, para que a gente possa atuar nesse status funcional, ou melhorando, ou deixando o paciente o mais funcional possível ao longo do processo da doença até o momento da sua morte. A biografia vai ser muito importante, né? Então, a gente leva em consideração a biografia desse paciente, o que ele gosta de fazer, no que ele já trabalhou, enfim, todos os detalhes da vida pessoal desse paciente são importantes. E tem um detalhe mais importante para que a gente absorva todas essas informações, que é a escuta ativa, né? Se eu assumo o caso de um paciente e a família fala, ele não anda, eu vou tentar entender por que esse paciente não anda. Ele não anda porque ele veio do hospital sem andar, ou antes da internação ele andava, não teve uma boa abordagem no hospital, não retiraram esse paciente do leito e esse paciente voltou para casa sem andar e a família assume que esse paciente não anda. Então, eu vou tentar entender por que esse paciente não anda, para ir no foco e resolver, para conseguir melhorar o status funcional desse paciente. Então, a gente vai observar todo o comprometimento das AVDs e AIVDs desse paciente, vai entender a reserva fisiológica e quais os tratamentos modificadores da doença vão ser possíveis ou não, vai elaborar o plano de cuidados em cima disso, sempre aliando a nossa competência técnica e a nossa escuta compassiva e ativa, né? Entendendo que a gente precisa sempre alinhar ali com a família, com o paciente, com a unidade de cuidados, as limitações terapêuticas, né? A gente precisa entender o que a gente vai resolver e quando tentar parar de resolver, né? Vai ter um momento que a gente vai precisar respeitar a vontade da família e do paciente e não ter essa obstinação de resolver a questão, né? Muitas vezes o nosso objetivo vai ser sim melhorar a funcionalidade, mas em outros casos vai ser apenas de manter aquela funcionalidade ao longo do processo da doença até a sua morte.
Nós somos prescritores, essencialmente prescritores de exercício, de adaptações, de órteses, né? Então, quando a gente for elaborar o plano de cuidados, a gente precisa prescrever com metas micro, pequenas, médias e grandes metas, né? Às vezes a gente, na avaliação, entende que o paciente quer realizar algum objetivo na vida dele antes do seu falecimento, pode ser uma ida ao cinema. Vamos usar a ida ao cinema como exemplo. Então, a gente vai, dentro da nossa conduta, ter um plano para que essa ida ao cinema aconteça. Então, a gente vai prescrever exercícios, avaliar, reavaliar, avaliar, reavaliar e adaptar a nossa conduta dentro das especificidades deste paciente para que isso seja possível, né? E assim a gente vai conseguir alcançar as nossas metas terapêuticas com mais eficácia. A gente percebe na nossa prática clínica que o avanço tecnológico está cada vez mais presente, né? A gente tem tecnologias inovadoras que foram incorporadas, expandindo os recursos terapêuticos e aprimorando o nosso manejo clínico dos sintomas. Dentre elas, a realidade virtual imersiva tem proporcionado grandes avanços, né? Avanços significativos na reabilitação destes pacientes. Estudos preliminares sugerem uma redução efetiva de sintomas com a utilização, né, da realidade virtual imersiva e promoção de uma experiência terapêutica positiva com o uso dessa realidade virtual. Aqui eu trago alguns artigos para a gente discutir um pouco. Nesse artigo, a gente fala um pouquinho da trajetória de AVDs nas últimas 8 semanas de pacientes internados numa instituição. Foi utilizado o MIF e sempre nos pacientes que já foram a óbito, né? A coleta foi pelo MIF em grupos que já foram a óbito. No grupo 1, 63 indivíduos tiveram boa funcionalidade até o óbito. E no grupo 2, 43 indivíduos mantinham boa funcionalidade, mas tiveram um rápido declínio funcional até o óbito. Então, a gente entende que 85% dos indivíduos deste estudo apresentaram um declínio funcional e mantiveram uma boa funcionalidade até o óbito. O que a gente percebe quando a gente pesquisa sobre reabilitação paliativa é que a gente tem muito mais estudos sobre reabilitação cardiovascular, entre outros, né? Eu trago aqui um estudo que é uma revisão integrativa que analisou 20 estudos e demonstrou uma relevância da reabilitação paliativa na prevenção da dor e do declínio funcional em pacientes em condições crônicas progressivas. Os achados apontam para uma melhora significativa na qualidade de vida, com impacto positivo no manejo de sintomas como dor, ansiedade, fadiga, dispneia, alterações linfáticas, entre outros. Contudo, a maioria desses estudos que foram analisados apresentou limitações metodológicas, com níveis de evidência 1, 2 e 4. Embora os achados existentes sejam promissores, ainda há lacunas metodológicas que comprometem a generalização dos resultados. Os novos estudos devem ser mais robustos, com amostras maiores, além de metodologias padronizadas, a fim de fortalecer o corpo de evidências científicas e garantir uma boa prática clínica baseada em evidências. A gente entende que a reabilitação paliativa é fundamental para alcançar o potencial funcional do paciente sob cuidados paliativos, proporcionando um suporte integral, autonomia, controle de sintoma físico, psicossocial e espiritual do paciente e da sua família, né, da unidade de cuidados, como eu já disse, e o fortalecimento da abordagem da reabilitação paliativa depende sempre da disseminação de novas evidências científicas e de alta qualidade, né? Então, a gente precisa que novos estudos sejam feitos com mais técnica, que sejam mais robustos, para que a gente consiga avançar nos estudos sobre reabilitação paliativa. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, é só escrever aqui nos comentários ou entrar em contato comigo na minha rede social profissional, que é Bianca Souza Guiar Físio, pelo Instagram.